Glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor eternamente. Hoje é o nosso quinto e último estudo, ou reflexão, que estamos fazendo na carta aos Romanos. Talvez os irmãos já estejam cansados de me ver aqui todas as quintas, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Queria agradecer o companheirismo dos meninos nessas 5 semanas que tem nos ajudado muito aqui na transmissão do culto, para que os irmãos tenham acesso à ministração da palavra do Senhor, e bem como a dedicação também dos meninos que fazem parte do louvor, abrindo o nosso culto a Deus com esses louvores maravilhosos que enchem a nossa alma e que com certeza chega como um aroma suave ao trono do Senhor. Como hoje é o nosso último dia de estudo, foram 5 quintas-feiras no mês de abril. Nós falamos no primeiro capítulo das credenciais do apóstolo Paulo e também do pecado dos gentios, no capítulo 2 do pecado dos judeus, e concluindo que toda a raça humana estava debaixo do pecado, independente de ser judeu ou gentil. No capítulo 3, semana passada, que foi o nosso quarto estudo, nós falamos da justificação que vem por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje nós vamos dar um salto, tendo em vista que é o último dia dessa série de estudo. Nós vamos dar um salto e vamos passar do capítulo 3 para o capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 31 a 39. É um hino de vitória, onde o apóstolo Paulo vai fazer a conclusão de tudo aquilo que ele vem falando, desde o primeiro capítulo até o capítulo 8, especialmente essa conclusão dele vai estar em cima dos versículos 28 a 30 do capítulo 8. Mas é uma conclusão de toda a exposição que ele fez até esse momento aqui do versículo 31. Diz assim o texto, versículo 31 do capítulo 8. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Que fatos? Como eu falei agora há pouco, tudo aquilo que ele vem falando do primeiro capítulo até esse momento, mas de maneira imediata aos versículos 28, 29 e 30. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será ousado a esse ponto? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Perceba que tudo está em Cristo. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Deus e Pai, nós lemos a Tua santa palavra, Senhor, e agora vamos meditar nela, e pedimos que Teu Espírito Santo nos guie nessa jornada, Senhor Deus, que as Tuas palavras estejam nos nossos lábios, Senhor, porque só com elas, Pai, nossas vidas são edificadas. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Essa reflexão de hoje, eu já ministrei ela há algum tempo atrás aqui mesmo na igreja, não lembro se foi no culto de oração ou no culto de doutrina. Mas eu queria concluir com ela, porque nessa reflexão, nesse pequeno trecho, esse hino de vitória, onde o apóstolo Paulo faz a sua conclusão, nós temos as provas do amor de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. As provas do amor de Deus. Porque conversando com pessoas que se renderam ao Senhor Jesus Cristo, nós ainda percebemos que muitas não se acham amadas pelo Senhor. Elas sabem que Cristo as salvaram, elas sabem que foram justificadas, elas sabem que ao morrerem irão para o céu, para o paraíso, como disse Jesus. Mas muitas dessas pessoas não acreditam que Deus as ama. Por que que elas não acreditam? Devido à vida que elas levaram. Elas acham que não são dignas do amor de Deus, mesmo tendo tido um encontro com o Senhor. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós nos sentimos assim. Eu não sou digno do amor de Deus. E de fato nós não somos. Mas nós precisamos crer que Deus nos ama. E Ele nos ama a tal ponto que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E é sobre esse amor de Deus que eu quero falar com vocês, dentro desse texto, desse hino de vitória, onde Paulo faz a sua conclusão de tudo aquilo que ele vem discorrendo. Depois de mostrar, irmãos, os detalhes sobre o glorioso plano divino, desde lá do capítulo 1, Paulo apresenta a certeza do amor divino pelos cristãos. E quando eu digo cristãos, entenda a igreja do Senhor, a igreja pura, a igreja dos santos, a igreja salva. De maneira corajosa e ousada,
aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele desafia a todos, sejam nos céus, que ele diz, nem anjo pode nos separar do amor de Deus, na terra e no inferno, nos céus, na terra e no inferno, essa dimensão do inferno, a provarem que podem separar-nos do amor de Deus. Paulo faz esse desafio aqui nesse hino de vitória. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Paulo estava completamente certo, meus irmãos, amada igreja de Cristo, de que nada ou ninguém poderia separar os cristãos eleitos do amor do Pai. Por que Paulo tinha tanta certeza? Porque, como nós vimos no capítulo 3, e também ele fala no 5, todos aqueles que creram foram justificados por Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Paulo tinha plena convicção disso. E a justificação, meus irmãos, é um ato eterno. Porque os dons de Deus, aquilo que Deus dá, são irrevogáveis. O amor de Deus para com a humanidade perdida é a grande mensagem do Evangelho. É a grande mensagem que o apóstolo Paulo, bem como todos os outros, pregaram. E como homens e mulheres de Deus têm pregado ao longo da história. E como nós temos pregado agora na nossa época. É a grande mensagem do Evangelho. O amor justificador de Deus. Aí você pode me dizer, pastor, quais são as provas do amor de Deus? Onde que estão as provas do amor de Deus nesse texto que o Senhor acabou de ler? Como nós podemos enxergar essas provas? Primeira prova. Deus prova o seu amor pelos cristãos, agindo em favor deles. Deus prova o seu amor pelos cristãos, agindo em favor deles. Veja o versículo 31 novamente. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, meus irmãos, se nós somos homens e mulheres pecadores, e Deus é por nós, isso é uma prova do seu amor. Deus ser por nós é uma grande prova do seu amor. No entanto, esta frase não indica ausência de adversários. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não indica ausência de adversários. Porque a carne, a lei, o pecado, a ira, a morte, o ódio do mundo, o que é mencionado nos versículos 35 a 39, tudo isso, além do diabo, são inimigos dos cristãos. Nós temos adversários. Mas nenhum adversário tem algum poder quando Deus é por nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nenhum adversário nosso tem poder contra nós quando Deus é por nós. E isso é uma grande prova do seu amor. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados
conforme o seu plano. Deus, ele age por nós. Se ele age, é porque ele nos ama. Se ele age, esse agir de Deus é uma prova do seu amor por nós. Beneficiar todos os que o amam. Quem ama a Deus? João diz que é aquele que crê que Jesus Cristo veio de Deus. É aquele que vê o Filho e vê o Pai. Quem é que ama a Deus? É aquele que ama os seus irmãos, diz João. Aquele que não ama os seus irmãos, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, diz João. Então a pergunta não é se Deus nos ama. A pergunta aqui agora é: nós amamos a Deus para sermos beneficiados no seu agir? Porque Ele nos ama e prova esse amor agindo em nosso favor. Tem um texto em Isaías 57, versículo 15, que diz o seguinte: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que está além de qualquer coisa, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Isaías está falando de transcendência de Deus. Deus está além de qualquer coisa da sua criação. Mas olha só, contudo estou presente. Isaías fala da imanência de Deus. Deus está envolvido na sua criação. Deus, ele não é a sua criação. Não é um panteísmo, tampouco um panenteísmo, onde Deus é tudo, mas tudo não é Deus. No panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Aí Isaías diz: contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito. Aí olha o que ele diz em seguida: a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Deus, ele age em nosso favor porque ele nos ama e ele prova isso, agindo em nosso favor. Aí aqui agora tem uma questão: o nosso coração está quebrantado? O nosso coração está arrependido para que nos acheguemos a Deus e ele nos proporcione ânimo em meio a essa adversidade que nós estamos vivenciando, por exemplo, para superarmos essa adversidade, para vencermos essas adversidades sem perder a nossa fé, sem perder a nossa integridade, sem perder aquilo que Deus tem nos dado. Essa é a primeira prova do amor de Deus. Segunda, Deus prova o seu amor pelos cristãos, suprindo todas as necessidades dele. Essa é uma outra prova do amor de Deus. Ele supre as nossas necessidades. Aquele que não poupou seu próprio filho, diz o versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele e gratuitamente todas as demais coisas? Todas as demais coisas. Ora, meus irmãos, igreja do Senhor, se Deus, no seu amor, ele foi capaz de dar o seu filho para morrer por homens e mulheres pecadores, será que ele não suprirá as nossas necessidades, sendo ele o nosso provedor, o nosso sustentador? Sendo ele o nosso Criador, sendo ele o nosso Salvador, ele não nos dará tudo aquilo que nós necessitamos? Deus entregou seu próprio Filho como oferta pelo pecado humano. Ele também dará as demais coisas que nós necessitamos. Agora, será que aquilo que nós queremos, será que aquilo que nós temos pedido a Deus,
Será que aquilo que nós temos colocado no altar do Senhor é o que realmente nós necessitamos? Se nós fizermos uma análise, uma autoanálise, se nós fizermos um inventário do nosso coração, será que nós vamos encontrar motivações corretas que glorificam o nome do Senhor nos pedidos que nós fazemos a Ele, nas nossas orações, nas nossas súplicas, nos nossos clamores? Será que estamos colocando diante do Senhor aquilo que realmente nós necessitamos? Porque o próprio Jesus, Ele nos dá uma dica do que deve estar em primeiro lugar em nossa vida. E Ele diz que se nós seguirmos esse princípio, Deus suprirá todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós necessitamos para a vida. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, meus irmãos, duas coisas são colocadas aqui. Primeiro, que nós temos que buscar o reino de Deus. É o que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E uma vez que nós buscamos esse reino, nós também precisamos buscar a justiça de Deus. Aquela justiça que nós falamos semana passada. A justiça que tem origem em Deus e que justifica o pecador e faz com que ele ande agora em santidade diante de Deus, diante do mundo. Aí todas as coisas que nós necessitamos, e dentro do contexto do que Mateus está falando, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida diária, seja o vestir, seja o calçar, seja o alimento, Deus nos dará. Isso são necessidades. Também não quer dizer que Deus não possa nos dar, ou não nos dará coisas que vão além das nossas necessidades. Quando nós olhamos para a própria história bíblica, nós vemos que Deus abençoou pessoas grandemente acima de suas necessidades. Em muitos momentos, o próprio apóstolo Paulo disse que viveu em bonança, mas viveu também na falta. Mas nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Terceira prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor pelos cristãos, declarando a justificação deles em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo volta aqui no capítulo 8 a falar de justificação, mas a ênfase não está na justificação, e sim na expressão: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja o versículo 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Aí o apóstolo Paulo toca no assunto da justificação de novo, apenas para justificar aquilo que ele está falando. É Deus quem os justifica. Se é Deus quem nos justifica, os seus escolhidos, ninguém pode intentar acusação contra nós. O que é que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? Nenhuma acusação formal pode ser apresentada contra os cristãos, contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, diante do eterno juiz, pois foi Ele mesmo quem nos justificou. E como eu falei agora há pouco, a justificação é um ato instantâneo e eterno. Ninguém pode apresentar uma acusação formal. O diabo, o nosso inimigo, foi lançado do céu à terra. Ele não pode mais chegar no tribunal de Deus e apresentar uma acusação formal.
Ninguém pode. Por isso você não deve se entristecer quando alguém lhe acusa de alguma coisa. Porque você está justificado por meio de Cristo. Cristo está à destra de Deus. Ele cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Ele nos justificou por meio da sua obra substituta, ali no Calvário. Deus é quem declara, meus irmãos, que o cristão está justificado, porque ele é o juiz e a pessoa ofendida pelo pecado humano. E uma vez que ele faz isso, ninguém pode apresentar nenhuma acusação formal diante dele. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo por meio da fé, como o único Senhor e Salvador da sua vida, e exclusivamente Ele, e não está passivo de ser acusado no tribunal de Deus. Não está. Agora, não podemos também dizer, está tudo bem, podemos fazer o que quisermos, andar da maneira que quisermos. Não. Vocês lembram que eu falei que a salvação ela tem 3 estágios? Justificação, acontece instantaneamente na conversão, é um ato eterno. E o segundo, santificação. Quem está justificado deve buscar a santidade, deve buscar cotidianamente separar-se do pecado, de tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas, meus irmãos, nós não podemos usar a justificação que temos em Cristo Jesus para fazer o que é mal, porque estamos seguros uma vez justificados diante de Deus. Não. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16. Considerando que sois livres, mas agora estamos livres, verdadeiramente livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Mas vivei como servos de Deus. Essa é uma parte da nossa missão. Deus prova o seu amor nos justificando e não permitindo que nenhuma acusação seja apresentada diante dele contra nós. Isso é uma prova de amor. Quarta prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor pelos cristãos, defendendo cada um deles. Deus prova o seu amor pelos cristãos, defendendo cada um deles. Quem nos condenará? Ele diz no versículo 34, perdão. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Interceder é nos defender diante do Pai. Como eu falei agora há pouco, Ele não permite que nenhuma acusação formal seja apresentada contra nós. Estamos justificados. Cristo está à destra de Deus e exerce soberania, domínio e autoridade nos céus e na terra. Ele disse isso aos seus discípulos em Mateus 28, 18. Por isso tem poder para nos defender de qualquer inimigo. Ele pode fazer isso. E Ele defende cada um dos seus escolhidos. Cada um que depositou nele a confiança.
Cada um que o reconheceu, que o recebeu como um único Senhor e Salvador da sua vida. Mais uma vez eu cito a primeira carta de Pedro, agora capítulo 1, versículo 5, quando ele diz que sois protegidos. Ele nos defende. Aí Pedro está confirmando que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação presta a ser plenamente revelada no final dos tempos. Deus, ele nos protege por um pouco de tempo? Deus nos protege em parte do tempo? Não. Deus nos protege até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos, diz o apóstolo Pedro, perdão. Lembra do que eu falei agora há pouco? A salvação tem 3 estágios. Justificação, já fomos justificados. Santificação, estamos sendo santificados. E glorificação, isso acontecerá no final dos tempos, como o apóstolo Pedro diz. Mas nessa jornada da justificação até a glorificação, o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos protegidos pelo poder de Deus. É por isso que Deus prova o seu amor pelos cristãos, defendendo cada um deles. Quinta e última prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor pelos cristãos, mantendo cada um deles unidos a si. Deus prova o seu amor pelos cristãos, mantendo cada um deles unidos a si. Versículos 35 ao 39. Diz assim o texto: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, perdão? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a Covid-19? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Estamos sendo entregues à morte? Sim. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, seja qual for a dimensão, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo, nada. Nada pode nos separar. E o que é que nos mantém junto a Deus? O que é que nos mantém unidos a Deus? O que nos mantém unidos a Cristo, meus irmãos, a Deus, é o seu amor pelo seu povo, e não o amor do povo por Ele. A fonte desse amor é Deus. João, ele diz na sua carta, no seu evangelho, Deus é amor. Ele é a fonte desse amor que nos mantém unidos a Ele. Não sou eu e nem você, nada do que fazemos, mas o amor dele por nós. Porque o amor de Deus nos atrai. O amor de Deus não age com coerção, com brutalidade. O amor de Deus nos atrai para perto dele. Pense no rei Salomão, que teve 1000 mulheres, né? Salomão pegou a mulher que ele quis, ele casou com a mulher que ele quis para fazer alianças com outros povos. E lá na frente nós sabemos que ele pagou um alto preço por isso, se prostrou diante de outros deuses. Mas quando Salomão colocou os olhos na Sulamita,
Ele não a fez como ele fez com as outras. Ele não casou com ela para fazer aliança. Ele amou a Sulamita e ele a atraiu para perto de si. E ela foi atraída por esse amor de Salomão e se envolveu nesse amor. Deus pode nos fazer amá-lo à força, se Ele quisesse. Isso iria contra aquilo que Ele é, amor. Tem coisas que Deus não pode fazer por causa do que Ele é. Deus não pode mentir, por exemplo, porque Ele é verdade. Deus ele não pode deixar de amar porque Ele é amor. E é esse amor que nos mantém unidos a Ele. Como Deus faz isso? Como Deus nos mantém seguro nos seus braços? O apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: nele igualmente vós, os gentios, para quem Paulo escreveu, da igreja de Éfeso, ou de todas as igrejas ali da Ásia Menor, porque é uma carta circular, só essa expressão que tem no início da carta, que ela foi escrita aos Efésios, foi acrescentada depois, por ser a cidade mais proeminente naquela época. Mas ele diz o seguinte: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia que nós estamos firmes e seguros nos braços do Pai. E por que Deus enviou o seu Espírito Santo como uma garantia, como um selo inquebrável? Porque Ele nos ama. Ele mandou como prova do seu amor. Ele mandou o seu Espírito Santo como prova do seu amor. Nada, meus irmãos. Nada. Irmãs amadas do Senhor, pode nos separar do amor de Deus. Não há poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Não há principado, não há potestade. Nada. Não há perigo ou espada, fome ou nudez. Não há Covid-19, não há morte nem vida que possa nos separar do amor de Deus. Porque estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que o amam, os que foram chamados conforme o plano. Por que nada pode nos separar? Porque nós fomos chamados conforme o plano de Deus, e o plano de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho e viver a eternidade com Ele. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquilo que eu acabei de falar. Ele nos chamou no seu plano eterno para sermos como seu Filho. Nada vai nos separar. Nada pode frustrar os planos de Deus, disse Jó. E aos que ele predestinou para esse fim, para ser como imagem, não é predestinou para a vida eterna, predestinou para ser a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. Nós já falamos sobre isso. E aos que justificou, a este também, o quê? Glorificou. O último estágio da salvação. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são verdadeiramente nova criatura, estão seguros nos braços do Pai, unidos ao Pai. Nada pode nos separar dele. Concluo dizendo: a grande prova do amor de Deus
e a entrega do Senhor Jesus, nosso Salvador. Por meio dele, somos mais do que vencedores, diz o texto. Só que o significado literal desse texto, mais do que vencedores, é super vencedores. Significado literal da palavra grega. Super vencedores. É isso que eu e você somos. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ah, pastor, mas eu pequei hoje. Você acha que quando Deus estabeleceu o seu plano na eternidade, Ele não sabia? Você acha que quando Deus justificou você, Ele não justificou levando em consideração seus pecados passados, presentes e futuros? Claro que Ele levou. Não existe tempo para Deus, o tempo é nosso. Quem está no tempo somos nós. No plano de Deus, tudo está consumado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Para Deus, meus irmãos, nós estamos vivendo essa realidade, mas também Deus já nos contempla glorificados na eternidade com Ele. Porque Deus, Ele transcende a tudo, inclusive ao tempo. O tempo faz parte da sua criação. Creia que Deus ama vocês, que foram justificados por meio de Cristo Jesus. Eu queria deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus por esses 5 momentos que nós passamos juntos, nessas últimas 5 semanas, nesse mês de abril, e que o mês de maio comece com as chuvas de bênçãos do Senhor. Queria deixar uma palavra de gratidão ao pastor Luizinho também, que confiou o púlpito da igreja, que ele pastoreia a mim nesses dias. Que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo o nosso pastor, bem como todos os demais. Quero deixar uma palavra de gratidão também à igreja, que está aí do outro lado, todas as quintas, tem nos ouvido. Eu agradeço a paciência comigo nessas últimas 5 semanas. Que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os proteja de todos os perigos desse mundo, em especial dessa Covid-19. O Senhor os guarde, os proteja. Que em um momento oportuno, o Senhor possa nos conceder novamente o privilégio de compartilhar alguma coisa da sua palavra com vocês. Espero que aquilo que foi falado aqui ao longo dessas 5 semanas tenha encontrado um solo fértil no seu coração. A semente tenha germinado, tenha florescido, criado raízes profundas, que venha a ser uma árvore frondosa. Você venha a ser uma árvore frondosa, que dá muitos frutos, e onde as aves, no caso pessoas, possam se abrigar em sua volta. Que o Senhor derrame bênçãos do céu sobre vocês, de maneira especial a Igreja Batista Ágape. Que o Senhor continue suprindo as necessidades de vocês, que o Senhor continue guardando e protegendo, e que num período breve o Senhor nos conceda a graça, depois que tivermos aprendido com toda essa crise, com toda essa adversidade, depois que tivermos aprendido com essa pandemia, que nós não somos nada diante daquele que nos criou, que nós, depois de nós reconhecermos o nosso lugar com humildade e nos voltarmos verdadeiramente para o Senhor, quando os nossos olhos verdadeiramente estiverem voltados para o Senhor, e quando o plano de Deus dentro de tudo isso que está acontecendo tivesse cumprido,
e que seja um tempo breve, nós possamos estar novamente aqui na igreja juntos, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor junto com os nossos irmãos do louvor, entoando louvores alegres de gratidão a Deus, porque nada nos atingiu, porque apesar de tudo que passamos, as perdas que sofremos, talvez nossa própria vida, talvez a vida de entes queridos por causa de tudo que está acontecendo, talvez enfermidades por causa dessa pandemia, mas aqueles que estiverem ainda aqui, possam estar aqui com o coração grato a Deus, porque aqueles que partiram estão com o Senhor, e os que estiverem aqui por essa ocasião, também estão com o Senhor, e louvando e agradecendo ao Senhor, glorificando a Ele. Não percam a fé, não percam a confiança, confie no Senhor, não tenha medo. Deus ama vocês, ama tanto que deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, e quer seja pela vida, quer seja pela morte, nós vamos glorificar o nome do Senhor, nós vamos exaltar o nome do Senhor, porque aceitamos o plano de Deus, reconhecemos o plano de Deus, compreendemos o plano de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade. Mas o desejo do meu coração é que num curto período de tempo, todos nós estejamos aqui na Igreja Batista Ágape da Parquelândia. Inclusive você que nos ouve, que não pertence a nenhuma comunidade, que ainda não tomou uma decisão por Cristo, ou talvez você que tenha tomado uma decisão por Cristo hoje. Nossa oração é que vocês também estejam aqui conosco, e eu tenho certeza que o pastor Luizinho, juntamente com os irmãos, vão fazer algo muito especial para esse retorno. Em gratidão a Deus em primeiro lugar, mas também por cada um de vocês que fazem parte dessa comunidade. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Que o amor imensurável de Deus, que não permite que sejamos separados dele, a graça soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos justificou diante do Pai e que não permite que nenhuma acusação formal seja apresentada nesse tribunal contra nós. Que o consolo, a direção e o selo e a garantia do Espírito Santo, que nos mantém ligados ao Senhor, seja com toda a igreja de Deus que está aqui presente, com toda a igreja de Deus que está aí do outro lado, nos assistindo pela internet, com a igreja de Deus espalhada em toda a terra, e de uma maneira especial, que as bênçãos do Senhor esteja sobre a vida de todos os missionários que estão no campo, doando suas vidas, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, para conduzir os chamados de Deus a Ele, porque Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. No nome de Jesus, Deus abençoe vocês.